A paz do Senhor, missionária Denise, nossa irmã Sunamita. A paz do Senhor, papai. Paz do Senhor, Mita. Nós vamos reiniciar hoje o nosso trabalho de videoconferência. Estamos usando aqui o sistema do Skype, com gravação e com compartilhamento de tela. Então, vamos fazer o seguinte. Nossa irmã Denise faz uma oração rápida aí apresentando a Deus o nosso trabalho e a permissão para que nós façamos nessa tarde. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez eu levo minha voz a Ti, agradecendo por tudo, Senhor, e por estar permitindo que nós façamos esse trabalho nessa tarde, Pai. Tire todo impedimento, Senhor, que estiver na minha vida, na vida da Sunamita, na vida do meu pai, Senhor, para que esse programa, para que essa gravação seja perfeita, porque é para Ti, Senhor. Tudo que fazemos é para Ti. Nunca afaste de nós o Teu Espírito Santo e conduza o irmão Josué conforme o Seu querer e a Sua vontade, e abra o entendimento da irmã Sunamita e o meu entendimento, para que nós venhamos aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor. Fique conosco não só hoje, mas para todo sempre. Eu Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, nós estamos na tela aqui com uma das Bíblias hebraicas, a qual nós damos o nome de Torá. Torá, como está aqui, significa lei, ensinamento. Mesmo que nós ouçamos por aí outros nomes, logicamente para outras Bíblias hebraicas ou judaicas, tem uma Bíblia chamada Kittel, tem outra Bíblia chamada Stuttgardensia, tem outra Bíblia chamada Quinta. E os irmãos vão ouvir também falando do Talmud, mas nós vamos falar dessas duas que a gente trabalha com elas. A Torá e mais à frente a gente vai falar a respeito da Tanakh. Então, eu quis fazer assim esse trabalho, que nós temos um visual, e esse visual vai nos ajudar e precisamos gravar para o aprendizado hebraico. Então, nós vemos aqui que a Torá é constituída de 5 partes. Aqui à direita nós temos a nossa Bíblia. Aqui nós temos os livros da Torá. E aqui nós temos o significado de cada nome desse. Bereshit é o nosso Gênesis na nossa Bíblia e significa no princípio, em princípio. Shemot é o plural da palavra Shem. Shem significa nome singular. Então, Shemot é o plural, significa nomes, e corresponde ao nosso livro de Êxodo. Vaikra, traduzido para E chamou, e corresponde ao livro de Levítico. Correspondendo ao livro nosso de Números, nós temos o Bamidbar, que significa no deserto. E finalizando a Torá, temos o Devarim, que significa palavras, e aqui a correspondência na nossa Bíblia, que é o livro de Deuteronômio. Bem entendido essa parte, irmãs? Sim. A Torá também é conhecida por Humash, porque assim são chamados cada um dos 5 livros que nela constam. Falamos nos 5 livros, não é? Sim. Então, os 5 livros da Torá tratam-se acerca de Deus e da aliança e suas normas no que tange à prática de voltar às origens do judaísmo,
bem como o arrependimento dos pecados, de maneira profunda e sincera, ao que dão o nome de Techuvá. Alguma dúvida a respeito da Torá? Não. Muito bem. Muito bem. Então, falemos agora da outra Bíblia, que é chamada de Tanakh. Esse KH tem o som de R. CH tem o som de R também. Tanakh é o acrônimo formado a partir das 3 primeiras letras das divisões tradicionais do texto massorético. Quais são as divisões tradicionais do texto massorético? Exatamente. Entendi. O ensinamento ou a lei, que é a Torá. Outra divisão, os profetas, que é a Neviim. E outra divisão são os escritos, Ketuvim. Então, nós vimos 3 divisões tradicionais: a Torá, a Neviim e a Ketuvim. Que na nossa Bíblia, a Torá corresponde ao Pentateuco. São os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Nós chamamos de Pentateuco, não é? Que corresponde à Torá. Agora, na Tanakh, existe a Torá, que é o ensinamento e a lei, como também existem os profetas e os escritos, que eles chamam de Neviim e Ketuvim. Neviim e Ketuvim. Nós destacamos sempre, é muito importante destacar essa última letra, quando se trata do M-O. Aqui, a letra M, nós sabemos, destacando essa letra, nós sabemos que aqui existe uma letra hebraica chamada Mem. Mem corresponde ao M. Porque se eu falo Neviim, dá a impressão que terminou com N. Neviim. Por isso eu tenho que destacar essa letra M, para saber que aqui no lugar dessa letra Neviim, existe um Mem. Mem. Logicamente, são 2 letras Mem. Aqui vai entrar o Mem Sofite. As irmãs devem lembrar das letras chamadas Sofite. São 5 letras repetidas que existem no alfabeto hebraico e que essas letras só entram no final da palavra. Aqui também, Ketuvim, para saber que existe aqui uma letra final chamada Mem Sofit. Mem Sofit. Para eles lá, Torá é a lei, corresponde aos nossos 5 primeiros livros, Pentateuco, que nós chamamos. Os livros nossos, proféticos, eles lá chamam de profetas e Neviim. Aqui, Neviim. Aqui nós juntamos os profetas maiores e os menores. E eles chamam só de profetas, não citam maiores e menores. E o livro, a outra tradição do texto massorético, é o Ketuvim, que corresponde para eles lá os escritos, e que nós chamamos na nossa Bíblia de históricos e Proféticos. Irmãs,
Estão vendo alguma coisa estranha aqui? Está escrito proféticos. É verdade. Então, percebeu o concerto aqui? Poéticos, que é proféticos. Neviim são os proféticos nossos. Agora, o Ketuvim, que são os escritos deles, para nós, são os históricos e os poéticos. Como ser humano, graças a Deus, eu percebi, porque não pode uma palavra pode ter vários significados no inglês, no grego, no hebraico, em qualquer idioma. Agora, aqui seria estranho a mesma palavra Neviim correspondendo aos proféticos e o Ketuvim também. Então, foi um alerta que o Espírito Santo me deu para que nós não saíssemos daqui enganados. Não vai haver conserto, não vai haver conserto neste momento aqui, na edição, porque eu também preciso provar que eu erro. Quando eu fiz a matéria, graças a Deus, não passei errada a matéria, porque percebi aqui, ok? Então, a Tanar, deu para entender direitinho? Deu. E as irmãs tendo a gravação com esse visual, se não tem o visual, tá vendo? Como é que ficaria tudo diferente? Se eu não tenho isso aqui, eu ia ensinar errado. Por quê? Eu não ia perceber. Eu ia passar batido. Como eu passei para escrever aqui, eu iria passar batido porque eu não estava enxergando o que eu estava falando. Se fosse só a matéria sem esse visual. Então, isso aqui, lembra que eu falei que ajuda muito? Então, tá a prova aí que ajuda muito. Então, não vou editar consertando isso aqui para mostrar que nós temos que ter o máximo de atenção. Então, a Tanar é composta de 24 livros e também é conhecida por Mikra, ou simplesmente como Bíblia Judaica. Alguma pergunta que as irmãs querem fazer? No momento, não. Vocês lembram que eu falei aqui? A Tanar é o acrônimo formado a partir das 3 primeiras letras das divisões tradicionais do texto maçorético. Vocês lembram que eu falei? Sim. O quê? Dividida entre lei, os escritos e os proféticos. Não. Os livros O que eu acabei de falar aqui. A Tanar é o quê? Acrônimo. Eu não sei o que é um acrônimo. Isso, muito bem. Então você já falou aí a pergunta que eu ia fazer, entendeu? Então eu vou ensinar agora a diferença, porque quando você fala uma coisa, eu vou ensinar dando exemplo, porque a nossa videoconferência, ela também é cultura. Então nós temos aqui acróstico, acrônimo e siglas. Acróstico, acrônimo e siglas. Eu falei o quê? Que a Tanar é o acrônimo. Então vamos lá, o que é um acrônimo? Acrônimo é uma sigla que você consegue falar. O acrônimo é uma sigla. Sigla o que é? As iniciais de Minas Gerais, ES, Espírito Santo, DVD, CNH, CPF, CD, Compact Disc, né? Então, você está vendo aqui a sigla? Sim. Aqui você já vai ver o acrônimo. Você não fala AM ou ON,
Você fala Anatel, ONU, OVNI. Tem alguma diferença? Com certeza. Entre a sigla e o acrônimo? Porque o acrônimo é uma palavra falável. Você fala, não tem só a consoante. Ela tem também vogais, onde você forma uma palavra. Anatel. O que quer dizer Anatel? Anatel quer dizer Agência Nacional de Telecomunicações. ONU. Organizações das Nações Unidas. OVNI, as iniciais, mas objeto voador não identificado. Deu para diferenciar a sigla do acrônimo? Então, os livros, as abreviações da Bíblia, dos livros da Bíblia, significam acrônimo. O acrônimo é exatamente, acrônimo é porque... Olha bem o que é o acrônimo. Olha bem o que é o acrônimo. A Torá, Neviim e Ketuvim. Está falando que a Tanar é o acrônimo formado a partir das 3 primeiras letras. Então, vamos colocar aqui. Ó, Tá. vamos buscar isso para cá. Vamos ver se eu trago ele para cá. Não. Vamos colocar aqui. Vamos considerar aqui o T, o N e o K. Ó, T, aí eu coloco. Se eu colocasse TNK, seria o quê? Se eu falasse TNK. Deu para entender aqui? Olha só. Se eu falasse TNK... É a sigla. Seria sigla. Mas eu falei que é um acrônimo. Então, olha só. TA. Põe um A imaginário aqui antes do N. Agora põe outro A imaginário depois do N. Como é que fica? Ó, TA, tá. NA, NA, na. Então vai ficar exatamente como? Tanar. Ó, T-A-T. N-A, na. E o KH. Por isso, falei que ele é um acrônimo. Porque se fosse TNK, seria uma sigla. Deu para entender? Deu. Deu para entender? Se fosse TNK, seria... Sigla. Então, como é T-A-N-A-K-H, é... Acrônimo. Acrônimo. Muito bem. Mas por que, Josué, que você pôs acróstico? Porque quando você está lendo acrônimo, você pensa no acróstico. Porque o acróstico é mais famoso. Talvez você nunca ouviram falar em acrônimo. Vocês ouviram falar em sigla e em acróstico. E talvez vocês já tenham brincado fazendo acróstico, até sem saber que o nome era acróstico. Como assim? Olha só. Geniosa, amorosa, brincalhona, risonha, interessada, elegante, legal e alegre. Formou o quê? Gabriela. Acróstico, é isso? Entendeu? Vocês talvez já tenham brincado fazendo isso. Tá certo?
Tá certo. Então, nós vimos aí o acróstico, o interessa. Nós vimos aí, então, o que interessa, que é o acrônimo. Entendemos direitinho o que seja acrônimo comparando com siglas. E, para não fazer confusão, quando a gente ouviu um nome parecido, um nome confuso, acrônimo, não, é um nome que não é. Você não ouve falar em acrônimo, todo dia. Para você não entender como se fosse um acróstico, então estão aqui as diferenças entre sigla, está aqui, como eu falei que a Tanar é o acrônimo das 3 primeiras letras, Tanar. Nós terminamos aqui. Então, agradeço a participação das irmãs e até quinta-feira, se assim Deus o permitir.